tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Tem Tempo para Pergunta. Esse é o nosso novo projeto aqui no DDevConf, em que nós vamos fazer conversas, bate-papos com pessoas da tecnologia. E eu quero ter o prazer de apresentar a vocês aqui o nosso convidado de hoje, o brasiliense, o meu amigo Bruno Souza. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Júlio? Prazer enorme estar com você aqui, com o TDC, né? Um evento fantástico que eu tenho muito carinho, né? Que também me trata super bem. São os eventos que realmente me tratam com um carinho gigantesco. Queria agradecer demais. E estar com vocês aqui, fazendo um podcast. Eu sempre acho que a gente ter mais maneiras de comunicar com as pessoas, estar mais próximo do desenvolvedor, né, estar mais presente na vida do desenvolvedor é tão importante. Então, parabéns pelo projeto. Bacana. E a ideia do podcast é exatamente essa, né, Bruno? A gente tem uma possibilidade de estender um pouco mais os assuntos. Daquele momento que você termina a palestra e o palestrante pergunta, tem tempo para pergunta? E nem sempre tem. Mas aqui no podcast a gente sempre vai ter tempo para explorar um pouco mais os assuntos e ir além. E eu queria começar, sem muitas delongas, nesse papo que eu acho que deve render bastante, porque o Bruno, para quem não sabe, o Bruno, ele é um cara... um dos pilares, eu diria, aqui do TDC, né? Uma pessoa que ajuda a gente a desenvolver, a criar, a cruzar barreiras, eu diria assim, na construção de um ecossistema de tecnologia, né? Focado no desenvolvimento de pessoas. Mas eu queria começar voltando lá atrás, Bruno, porque eu acho que todo mundo vê aí o Bruno Souza dentro do TDC e a gente, provavelmente, muita gente que vai nos ouvir e nos assistir já conhece o TDC, mas não sabe como que o Bruno Souza se transformou no JavaMan, porque o Bruno Souza, ele é um desenvolvedor, consultor, né, desenvolvedor Java, mas ele teve um momento em que ele fez essa transição para se transformar no JavaMan. Como que aconteceu isso na tua carreira de desenvolvedor ou como empreendedor para se transformar no Bruno Souza, Bruno JavaMan Souza? Eu sempre brinco, Júlio, que tem um fundo de verdade, né? Que eu sou o JavaMan porque eu tenho o domínio, né? javaman.com.br é meu, né? Então eu realmente posso dizer... Você reservou né? aquele cantinho para você. Eu reservei esse cantinho para mim, né? Então eu acho que eu tive uma mistura, acho que como tudo a gente faz na nossa carreira, né? Uma mistura de sorte, né? de trabalho e tudo. Eu tive a oportunidade fantástica, né? De entrar na Sun. E eu entrei na Sun uma semana antes da primeira demonstração pública de Java. E logo... Que ano era isso, mais ou menos, para a galera ter uma noção? Isso é 95. 1995. E aí, eu era um desenvolvedor de software, né? Assim, eu estava estudando na faculdade para desenvolvimento de software, fazia desenvolvimento de software, já tinha até produto sendo usado comercialmente e tudo. E eu estava tentando me achar dentro da Sun, que para mim era um sonho trabalhar naquela empresa fantástica, né? Mas aqui no Brasil eles eram um posto avançado de venda de hardware. E eu não tinha exatamente certeza do que eu ia fazer naquela empresa, querendo ser desenvolvedor de software e tudo. E eu tive a sorte de ter uma conversa com uma pessoa logo no primeiro dia. E eu falei para eles, não, eu estou meu primeiro dia aqui, não sei exatamente o que eu vou fazer e tudo mais. E ele falou assim, poxa, né, era um gringo, né, que estava vindo visitar a Sun Brasil. Ele falou assim, olha, tem um projeto da Sun de desenvolvimento de software lá nos Estados Unidos. Ele ainda chamou de Oak, né, que era o nome anterior interno da Sun, mas já se chamava Java na época, mas ele ainda usava o nome antigo. E ele falou assim, você podia dar uma olhada, a Sun tudo é aberto e tudo mais, e eu entrei no site. E aí, naquele final de semana, a Sun fez a primeira demonstração pública de Java, que, sendo bem honesto, eu nem fiquei sabendo, porque ninguém nem ficou sabendo, foi dentro de um evento lá nos Estados Unidos e tudo. Não se tinha muito essa coisa de fazer um lançamento aberto de uma tecnologia. Não, ainda, nem era mais fechado. Assim. Nem era muito. Naquela época, assim, a Sun estava dentro, a Sun estava fazendo o lançamento de vários hardwares naquele evento, que era o foco, e um dos caras, um cara chamado John Gage, que depois, né, eu vinha conhecê-lo e tudo, o John Gage achava que esse negócio de Java tinha um futuro. E ele resolveu levar e fazer uma demonstração totalmente não scriptada, totalmente não planejada. E aí a mídia começou a falar daquela nova tecnologia, daquela nova linguagem de programação e tudo.
E eu estava lá no meio, acessando o site, conversando com as pessoas, fazendo parte da lista de discussão. E aí, um belo dia, meu chefe entrou na sala e falou assim, galera, tem um jornalista aí perguntando sobre um tal de Java. Diz que é um produto da Sun. Alguém sabe o que é isso? Aí eu falei assim, eu sei, né? E aí começou essa história de eu começar, né? Eu sabia o que era, começou um burburinho muito grande, né, no mercado, e eu era o cara que sabia de Java, né? E aí, uma coisa leva a outra, foi levando a outra. tá certo? Quando saiu uma reportagem daquela revista Times, que colocava o Scott McNealy, que era na época, né, o CEO da Sun, como o Javaman, né? Então colocaram ele com uma roupa de super-herói, com um J assim, ele era o Javaman, né, assim, vencendo, né, o software proprietário, umas coisas assim, né? Tipo, Sim. né? E aí o pessoal começou a chamar, não, o Bruno é o Javaman aqui no Brasil, né? E aí foi aí que veio a gente tem o nosso Javaman, eles falavam assim, né? A gente tem o nosso Javaman, a gente também. E aí, para mim foi muito bacana essa oportunidade, né, de estar trabalhando com Java tão no começo, mas ao mesmo tempo era uma aposta, né? Porque era uma tecnologia que ninguém sabia exatamente qual era o futuro, né, se ia ser usado ou não. O pessoal falava muito, né? Java tinha vários problemas na época também, né? Sim. Então foi uma aposta grande. E ficou grande. um pouco marcado esse começo dele, né? Pelos problemas. Mas ele meio que foi tão resiliente, né? Ao longo do tempo, que acabou meio que virando o jogo a favor, né? Da própria tecnologia. Porque eu acho que tinha o foco de Java era essa capacidade de você poder rodar em múltiplas plataformas, né? E essa era a força de Java, mas tinha muita gente no mercado que via isso como uma fraqueza, né? Então, era uma época, na década de 90, né, que era totalmente dominado pela Microsoft. Eu tive muitas e muitas vezes alguém falou assim, a gente só usa o Windows aqui, eu vou precisar de multiplataforma para quê? Né? Então, as pessoas viam isso como uma fraqueza da tecnologia, e eu, né, acho que até ligado muito aqui no TDC, né, eu via isso como uma grande força, né, porque você ter essa capacidade de não só rodar em múltiplas plataformas, mas de você poder atrair pessoas de várias regiões, de várias áreas, ter várias empresas participando, né? Você criar esse ecossistema, eu sempre vi isso era a força da tecnologia, né? E o mercado que caminhou para isso, na verdade. Exatamente, o mercado acabou chegando nesse momento de que né, de que você precisava de várias empresas. Então, eu vejo, por exemplo, aqui a gente está falando um pouco do TDC também, eu vejo, por exemplo, essa visão do TDC de construir esse ecossistema, né, múltiplas tecnologias, múltiplas linguagens, múltiplas comunidades, né, esse ecossistema de inovação aberta que, de certa forma, a Yara aprendeu muito, né, com Java na época também, né, com JCP e tudo mais, ela conta essa história, mas essa é a força do TDC, assim como era a força de Java naquela época. E muita gente não via isso, né? E eu acabei aprendendo também tudo isso, né, dessas possibilidades. E assim, tudo isso mostrou uma força de verdade, né? Que legal. E acabou combinando até com uma honraria que você recebeu, né? Que foi de todo o seu lifetime, né? Com o Java, você recebeu da Oracle. Da Oracle, exatamente um ano atrás. Exatamente um ano atrás. Né? Eu fui agraciado com esse prêmio, né? Que até hoje é o único, porque só foi dado para uma pessoa, que fui eu. E que é um Lifetime Achievement, né, na comunidade Java, exatamente por esse trabalho aí, né, de quase 30 anos. Não, e eu acho interessante porque quando a gente começa a falar esse tipo de coisa e a gente vê como as coisas, elas não... nada vem do nada, né? Tudo, às vezes são pecinhas que vão se encaixando até de forma não intencional. Você começou lá a encaixar uma ideia de ecossistema, não tinha um mercado para isso, de repente você era naquela época o teimoso, né? Não, o Bruno é o cara ele cismou lá que quer tocar esse negócio para frente, e o mercado aos poucos foi entrando. Então hoje, quando a gente fala de ecossistema, de multiplataforma, de tudo isso, o mercado chegou onde você estava. E é muito interessante pensar nisso, porque você, digamos, hoje já nem mais é o seu foco prioritário
o desenvolvimento, mas sim o desenvolvimento, não o desenvolvimento de software, mas o desenvolvimento de pessoas. Exato. Que eu diria que é um novo movimento, uma nova chave, eu acho, da tecnologia, de mover a sua visão da parte mais bruta, né, do código, da efetividade da tecnologia, para a parte mais social, da parte das pessoas. Você acredita que essa construção ela é um ciclo que vem dessa construção, dessas pecinhas que foram se juntando para chegar agora e culmina com o que você faz hoje? Isso é muito interessante ver dessa forma, porque de fato, né, por exemplo, quando a gente começou essa discussão de carreira, né, eu comecei com o Edson Yanagi, inclusive está aqui no TDC, a gente começou uma trilha de carreira aqui no TDC que foi uma aposta da Yara, né, ela acreditou nessa possibilidade, me deu um espaço para poder fazer. Naquela época, Júlio, ninguém queria falar de carreira. Era impressionante. Eu tentava mandar palestras de carreira nos eventos, eu era rejeitado, né? E talvez as pessoas não tinham ideia ainda do que significava isso. Né? Exato. O que significa carreira no meu contexto, né? Exato, né? Então, assim, não tinha interesse. Eu tenho uma história engraçada, né? Que eu conto isso, que a revista chamada Java Magazine, né? O editor da Java Magazine falou para mim: Bruno, não precisa mais mandar artigo para mim, porque você quer escrever de carreira, eu não quero saber, eu quero só artigos técnicos, né? Poupe o seu tempo. Poupe o seu tempo, não me manda mais artigo que eu não vou mais aprovar. E eu acho muito interessante que a gente fez esse movimento, né? E hoje em dia, todo evento, todo mundo fala dessa importância. Por quê? Porque a verdade, Júlio, é que você estava falando assim, né, que o foco saiu do desenvolvimento de código, né, e passou a ser no desenvolvimento do desenvolvedor, tá certo? Porque o código só sai bem, você que está aqui nos ouvindo sabe muito bem, o código só sai bem se o time está bem, se o desenvolvedor está bem, né? Você pega um cara com burnout, um time todo desestruturado, isso cria problemas gigantescos, né, para o próprio software e tudo mais. E a verdade, Júlio, é que se você for parar para pensar e olhar os maiores problemas dentro de um projeto, dentro de uma empresa, são problemas com as pessoas. Não é o código o problema, né? O problema são problemas com as pessoas. Então, quando o TDC fala que o mais importante do TDC são as pessoas, eu me identifico muito com essa visão, porque é o que eu acho mesmo. Eu acho que quando as pessoas assumem a responsabilidade, quando as pessoas sabem negociar, sabem discutir, sabem dar feedback e receber feedback, quando as pessoas sabem se valorizar e valorizar o seu passado, tudo isso reflete no código, reflete na codificação. E essa visão que você vem construindo, né? E eu tenho acompanhado, tenho a sorte, o prazer, a honra de acompanhar esse processo que você vem construindo de solidificar mesmo a visão do desenvolvedor como esse agente, né? Essa capacidade, né? de desenvolver para além do que seja o código, do que é a tecnologia, de que é a linguagem, não interessa. O importante é essa outra construção que culminou nos teus livros, né? Seja aquele que você fez, mas você publicou agora um último livro falando exatamente sobre isso, né? Exato. A gente publicou agora, né? Saiu recentemente, inclusive estive em Nova York lá para o lançamento. Olha que chique, né? Nossa. Tá certo, né? A gente fez o lançamento do livro. Na verdade, eu estava lá por outra razão, mas a gente fez o lançamento do livro lá junto. Foi muito bom. Com a minha coautora, a Heather Vancura, né? Que é a diretora-geral do JCP, né? do órgão de padronização de tecnologia Java. Então, foi um alinhamento muito bom de forças aí. De duas pessoas muito ligadas à comunidade, muito ligadas à evolução da tecnologia, né? A gente conseguiu. E o livro chama Developer Career Master Plan, né? Então, a gente ajuda, são 15 capítulos, 15 passos, né? Para que o desenvolvedor construa esse plano, né? Mestre aí da sua carreira de desenvolvimento. Então, realmente acho que culminou aí esses vários anos de trabalho nesse livro, que acho que tem muito do que a gente, né, que a gente trouxe, né, para essa discussão. E realmente a gente estava até discutindo isso, que para a Pact Publishing, que é a empresa que publicou, eles mesmos disseram isso, que eles estão uma nova categoria de livro, né? Porque eles têm muitos livros técnicos que falam de linguagem, de programação e tudo mais, voltado para o desenvolvedor técnico. Eles também têm livros focados na pessoa que está começando, né? Então vai começar a carreira e tudo, né? Mas esse é o primeiro livro que está na categoria de que
de você dar o próximo passo de carreira para o profissional, né? Porque o foco do livro é o profissional, é a pessoa que tem vários anos de carreira, talvez seja até um sênior hoje, e o que ele pode fazer para dar esse próximo passo. Porque a verdade, Júlio, a gente está falando assim, né, dessa consolidação e tudo mais, mas isso não é uma ideia nova, né? Eu sempre gosto de citar, por exemplo, a lei de Conway, né, que é uma lei bastante importante, principalmente agora nessa discussão de microserviços e tudo mais, né, que fala sobre a arquitetura do software. E Conway diz que, né, parafraseando aqui a lei, ele diz que a arquitetura do software, o design do seu sistema, vai invariavelmente refletir o design e a arquitetura da comunicação da sua empresa. Então, quer dizer, se você se comunica mal, você vai desenhar um sistema mal, tá certo? Um sistema mal, você vai fazer um mau desenho do sistema, né? Então, eu acho que a gente, hoje o pessoal está percebendo isso, né? Percebendo essa necessidade de comunicação, percebendo essa necessidade de fazer o algo a mais, digamos assim, né? Perfeito. E, assim, o nosso projeto aqui do Tem Tempo para Pergunta, a gente tinha no planejamento sempre ter aquela pergunta, né, a famosa pergunta vermelha, que é um pouquinho mais, digamos assim, apimentada, né, para colocar o nosso público, né, o nosso ouvinte, para refletir sobre temas que são bastante atuais. E eu acho que essa conversa sobre carreira, ela não pode ficar fora de um contexto que a gente tem vivido nos últimos tempos, seja no Brasil, mas é um contexto bastante global, que é essa sequência de layoffs que vem acontecendo, né? Esse processo, e que a gente vê no mercado muitas visões, dizendo, isso é sistêmico, não, isso é um rearranjo, não, isso daqui a pouco, porque a demanda é muito grande e a galera vai ter que voltar a contratar, e o que está mudando é as bases de contratação. Então, olhando a tua visão como uma pessoa que desenvolve o foco da carreira das pessoas, né? Porque até interessante, ontem a gente fez o pré-show e o Paulo Bocaletti, nosso amigo, falou, pô, eu nem pensava o que era carreira, né? Sim. E daqui a pouco a pessoa que nem pensava no que era um plano, um planejamento, um foco para ela desenvolver a carreira, ela acabou abalroada por essa situação, e aí ela está criando coisas na cabeça dela, não, isso é um problema meu, não, é eu que não estou capacitado e tal. Então eu queria que tu desse a tua visão, porque em parte eu conheço dela, mas acho que vale a pena para o nosso ouvinte ter esse espaço mais longo de você trabalhar essa ideia da carreira num contexto hoje que parece que é adverso em relação ao contexto que a gente tinha há pouco tempo atrás, né? É verdade. Principalmente pela situação ali da pandemia que forçou uma migração digital violenta, e aí a demanda pela força de trabalho de quem desenvolve foi enorme, né? Olha, tem vários... Realmente, esse é um problema multifacetado aí, tem várias maneiras de olhar esse problema, tá certo? Eu entendo, né, a dificuldade dos layoffs, tá certo? Eu acho que muita coisa aconteceu no mercado, né? Eu não desconto a questão do lado financeiro, acho que é uma questão importante. Eu acho que a gente teve uma situação muito especial, né, de que quando o Elon Musk adquiriu o Twitter, tá certo? Ele fez vários layoffs, mas muita gente também saiu. Então o Twitter perdeu 80%, 90% das pessoas num período muito curto de tempo e continuou existindo. Tá certo? Que é uma coisa, né, maluca. O que é uma coisa maluca, mas que mostrou para outras empresas de que talvez eles estivessem muito grandes, né? E quando está todo o spotlight numa empresa, é mais fácil outras empresas tomarem uma atitude de layoff, por exemplo, porque eles não são... Né? Quando uma única empresa tem um layoff, certo? Todo mundo já cai matando, né? Eles devem estar com problema econômico, não sei o quê. Mas quando tem um monte, é mais fácil, vão aproveitar a onda, né? Então, eu acho que rolou um pouco essas coisas, talvez digamos, um contágio assim, mas também uma certa... aproveitar a oportunidade, digamos, né? Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração para perceber que não são as pessoas. Mas uma coisa que eu sempre digo, Júlio, que eu acho que é muito importante, as pessoas me perguntam assim, olha, não é assim, uma boa pergunta, porque eu estava aqui esperando a gente começar a gravação e eu acabei de receber um e-mail de um mentorado meu falando isso, perdi meu emprego agora, né? Tá certo? Então, o que vai acontecer? Então, essa é uma situação real. As pessoas podem, de fato, participar de um layoff, né? Quer dizer, ser envolvido no layoff e tudo mais. E o que eu sempre acho é o seguinte, que sim, o layoff é complicado, muita gente vai perder o emprego, isso é verdade. Mas você que está nos ouvindo aqui não vai afetar você. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós, a gente só precisa de um emprego. Tá certo? A gente não precisa de 50. Né? E, de fato, o mercado
o mercado não está desaquecido. O mercado está muito aquecido, tem muita necessidade de emprego, tem muita necessidade. As empresas de tecnologia, elas fizeram, nos últimos anos, elas fizeram uma drenagem do mercado. Elas puxaram todos os profissionais para dentro delas, né? E deixou as empresas que não são empresas de tecnologia muito desprovidas. Eu tenho clientes e amigos hoje que eles não conseguem contratar ninguém. Por quê? Porque os salários ficaram muito altos, né? Os profissionais bons do mercado sumiram completamente. Alguns saíram do Brasil. Muitos saíram do Brasil, né? Então, o que acaba acontecendo é que essa drenagem que aconteceu no mercado é prejudicial para todo mundo também, não é positivo, né? Então, você que está nos ouvindo hoje, eu te garanto que existe espaço para você no mercado. Tem muita empresa aí que está precisando de um profissional como você, que está precisando de uma direção tecnológica que ela não sabe dar, que está disposta a pagar bons salários e que não tem condição porque eles não sabem contratar, eles não são tecnologia de ponta, né? E que precisa exatamente de alguém como você para ir lá, para dar esse direcionamento, para inclusive criar tecnologia de ponta dentro dessas empresas. Então, eu acho sim que muita gente vai perder o emprego, sim, mas você que está nos ouvindo, isso não deveria te afetar, porque você tem condição de contratar, de ser contratado, né? Muito rapidamente numa outra posição e, inclusive, sair melhor do que você está aqui hoje. Isso que você falou bate naquela ideia de que a grande maioria das empresas, e até num contexto bem nacional, ainda não se percebeu ou ainda não está no escopo de planejamento dela, não está nas metas para 5 anos de que elas precisam mover-se digitalmente. Exatamente. Né? Eu já nem falo nem de transformação digital, eu digo, é movimento mesmo, porque já está todo mundo andando. Né? Você não adianta você pensar, não, agora eu vou parar e vou fazer a minha transformação. Não, meu amigo, esse trem já partiu, né? Ele já está andando, ele já está ganhando tração, inclusive, e você está aqui dizendo, mas será que eu deveria me preocupar com isso? Será que isso é um enabler do meu negócio? Ou será que isso aí é um impeditivo, né? Eu vou perder mercado por causa disso? E tem uma série de oportunidades. E quando a gente está olhando na característica do desenvolvedor, e aqui o TDC é interessante por isso, eu gosto sempre de cruzar essas ideias, porque nós mostramos a vastidão de possibilidades, né? Como tem áreas diferentes, entregas diferentes, mas que no final a gente está falando da mesma coisa, né? E essa mesma coisa é uma necessidade sistêmica, não é mais uma necessidade de mercado para eu olhar assim, não, eu sou analista, é isso que eu faço, eu procuro emprego de analista e tal. Quando que, na verdade, é uma necessidade por pessoas que entendem de tecnologia. E pautar, e eu acho que parte disso que tu fala sobre carreira tem a ver sobre pautar a sua proposta enquanto força, né, de trabalho como um resolvedor de problemas, e não necessariamente como um cara que sabe Java, ou como um cara que é designer, mas qual que é o problema que eu quero resolver? Acho que tem um pouco disso, né? Tem bastante disso de você criar essa reputação no mercado, né? E eu vou te dizer que, olha, você falou das empresas, né, que estão aí não querendo fazer uma revolução digital, nem nada disso, mas eu nem acho que essas sejam as empresas mais importantes agora no mercado para as pessoas irem atrás, né? Porque tem muita empresa que já está fazendo, que já acredita e não consegue contratar as pessoas, né? Então, o espaço é um espaço muito positivo nesse momento, mas para isso que você falou agora é importante, que é a pessoa se apresentar no mercado. Então, assim, a gente sabe, Júlio, que até 75% das vagas que existem no mercado, elas estão no que a gente chama do mercado de empregos escondido, né? Isso é até uma coisa que você está nos ouvindo ainda, para até procurar no Google, para você ver o que é isso. Que é esse mercado de emprego de vagas que existem, mas ninguém sabe, porque elas não estão publicadas, porque a empresa não tá procurando ainda, porque não tem nenhuma pessoa que saiba da vaga. Vou dar um exemplo disso. Digamos que você trabalha numa empresa, Júlio, e você tem um amigo seu que trabalha lá também, e esse amigo seu acabou de conseguir uma vaga, sei lá, para fora do Brasil, né? Ele está lá todo feliz, ele vai sair e tudo mais. Você é a única pessoa que sabe que ele vai sair. Porque ele só vai sair quando tudo estiver certo. Sim. Né? Então, naquele momento, o chefe dele não sabe que ele vai sair. O RH não sabe que ele vai sair. Mas você sabe. Você sabe que a sua empresa vai ter uma vaga. Então, você pode ligar, pô, Bruno, cara, vai ter uma vaga fantástica na minha empresa.
né? Daqui a uns dias, cara, e eu quero indicar você. Você toparia? Eu falo, topo. Essa vaga, Júlio, nunca vai aparecer numa oferta de emprego. Por quê? Porque é uma vaga que você sabe que existe, você me chamou, você vai me apresentar para o seu chefe vai me contratar e essa vaga não vai aparecer em lugar nenhum, não vai ser ofertada. Isso é que a gente chama de mercado de emprego escondido. E a gente sabe que até 75% das vagas estão nesse mercado. Então, as pessoas ficam procurando, desesperadas, mas elas não se apresentam no mercado. Né? Elas não mostram que elas são capazes, que elas são competentes, né? Que elas não criam essa visibilidade, elas não criam isso que você, como cara de marketing, sabe muito bem, elas não criam esse brand, né? Essa marca deles mesmos no mercado. Então, você começou essa história falando sobre o JavaMan, né? O JavaMan hoje é uma marca. Né? Engraçado que o Scott McNealy não é mais chamado JavaMan. Certo? Ele já saiu da Sun, já vendeu a Sun, ele já está fazendo outras coisas, né? Ele nem sei se tem alguma coisa a ver com o Java que ele está fazendo hoje em dia, está na área de saúde. E o JavaMan continua sendo eu. Porque tá você certo? alimentou essa marca, trabalhou ela ao longo do tempo, até hoje, né? Exato. Então, assim, hoje, apesar de, né, eu falo tranquilamente isso, eu acabei de falar na trilha de carreira aqui, eu falo tranquilamente de que eu não sou o melhor desenvolvedor de Java. Eu não sou o melhor desenvolvedor de Java do mundo, eu não sou o melhor desenvolvedor de Java na minha empresa, eu não sou o melhor desenvolvedor de Java no TDC, eu não sou o melhor desenvolvedor de Java entre os meus amigos, eu não sei dizer aonde eu sou o melhor desenvolvedor de Java. O Edson brincou comigo, você é o melhor desenvolvedor na sua casa. Tá certo? Mas ainda assim, eu sou o cara que construiu essa marca do JavaMan, certo? Porque eu me envolvi com os processos, eu me envolvi com as pessoas, eu fui o cara que ajudou a tecnologia atingir o estágio que ela está hoje, ajudei a tecnologia Java a virar open source, ajudei a construir o processo de padronização de Java. Quer dizer, eu me envolvi com as pessoas todas e construí essa marca. Né? E isso é interessante por quê? Porque eu concordo com você que o principal problema a ser resolvido são as pessoas. Né? É você ajudar o desenvolvedor a crescer. Mas por que eu tenho a marca do JavaMan? Quem é que se aproxima de mim? O desenvolvedor de software. Que é exatamente a pessoa que eu posso ajudar a dar o próximo passo na carreira, a se tornar mais responsável, a fazer projetos mais sofisticados. Né? Então, o fato de eu não ser o melhor desenvolvedor de Java não impacta o meu trabalho, que é de ajudar o desenvolvedor a dar o próximo passo, a crescer e a se tornar... E a ele... com o trabalho dele desenvolvendo, fazer essa transformação fantástica que eu acho que é possível fazer no mundo. Eu concordo tanto com você nesse caso aí do branding, que eu acho que as pessoas têm um pouquinho de repulsa, assim. Você fala, não, você tem que fazer a sua marca pessoal, né? E eu até trouxe aqui para o TDC uma ideia até um pouquinho mais, eu chamo mais palatável, né? Que é a ideia de que você precisa ter uma presença digital. Isso. Que é a forma com que você se torna interativo de forma assíncrona. Porque se eu consigo descobrir quem é o JavaMan, o que ele já fez, quais são as ideias dele, né? Sobre como é que ele pensa sobre determinado tema, que é um tema que eu preciso resolver na minha empresa, né? Que às vezes isso não está no portfólio, não está no currículo, não, está num texto que você escreveu, está num PPT que você subiu. Então, construir essa sua presença digital transforma você em uma pessoa encontrável. Exato, mesmo, é isso aí. porque às vezes as pessoas acham, não, isso aí é tudo relacionamento, tudo por indicação. Mas, olha, sim, eu acho que tem muito essa questão do relacionamento e indicação, mas tem um limite, né? Eu tenho um ciclo de pessoas que eu conheço, mas vai chegar num momento que eu vou dizer assim, caramba, mas quem é que vai fazer esse negócio, essa infraestrutura de microserviços aqui? Eu vou precisar achar alguém. Aonde que eu vou procurar? Então, essa repulsa que você falou aí do brand, do marketing pessoal, que o pessoal também usa essa... assim, eu chamo isso, na verdade, Júlio, de reputação. Né? Porque reputação não é o quanto você sabe uma coisa, reputação é o que as pessoas acreditam sobre você. Então, se você tem uma boa reputação, você participa de projetos fantásticos. E ao participar de projetos fantásticos, você tem uma reputação melhor ainda e vai participar de projetos mais fantásticos ainda. Então, e a reputação é uma combinação de coisas. Você falou assim, o pessoal diz que é relacionamento. Não é só relacionamento. Eu aparecer no mercado, mas não é só visibilidade. Eu tenho que ser muito bom.
Tem, mas não é só isso. Então, reputação, eu tenho até um negócio que eu chamo da fórmula da reputação, né? Depois o pessoal pode até procurar online aí, que tem muita gente já tweetou sobre a fórmula da reputação, e que eu identifico 10 itens em que você deveria considerar para você construir a sua reputação. Então, sim, networking é importante, visibilidade é importante, as suas habilidades são importantes, mas tem outras coisas, né? Você assumir responsabilidade, você ser um cara consistente, né? Você pega, por exemplo, eu e você trabalhamos juntos bastante em vários eventos, várias atividades. Se eu sou um cara totalmente inconstante, né? Que um dia eu falo, pô, Júlio, que legal, você é meu amigo, outro dia eu tô lá, pô, que saco, você não sei o quê. Se eu sou um cara inconstante, né? Você não tem como confiar em mim. Tá certo? Então a minha reputação vai ser péssima. Né? E aí as pessoas falam assim, não, porque a gente tem que ter a consistência, não, porque eu tenho que escrever blog todo dia, eu tenho que escrever código todo dia. A consistência não é só isso. Né? Então é essa coisa das pessoas poderem confiar em você, né? E saberem que elas sabem o que vai acontecer quando você participar do projeto. Ela sabe que se você entrar no projeto vai ter código de qualidade, ela sabe, né, porque você constantemente faz código de qualidade, elas sabem que se você cometer um erro, você vai assumir a responsabilidade, porque você constantemente assume a responsabilidade, você não é um cara que joga o problema na mão dos outros. Então, assim, essa constância também faz parte da reputação. Então, a reputação são 10 itens, né, para você poder pensar, e tudo isso é você construir, que no fundo a gente resume isso, né, no brand, no marketing pessoal, mas eu acho que o desenvolvedor se aceita muito essa ideia da reputação, porque no desenvolvimento de software, reputação é muito importante. Beleza. E, Bruno, um dos temas mais recorrentes, até na própria submissão da palestra, porque o TDC tem essa coisa interessante de que dificilmente a gente determina o que vai ser a conversa dele, né? Porque são processos muito horizontais. A gente tem a seleção de coordenadores, que é horizontal, o Call for Papers, né? Que é uma proposição de palestras, e a gente vem notando que desde do boom das inteligências generativas tem sido o assunto em qualquer um dos aspectos. Você está falando no design de IA, o pessoal está falando na parte de desenvolvimento, você está falando na parte de carreira, você está falando... E isso parece que se transformou em uma espécie de sombra. Não no sentido de uma sombra que oculte alguma coisa, mas parece que aquela sombra, que aquela entidade presente ali, que você sempre tem que perguntar para ela, e aí, IA, o que você acha disso? Né? E eu queria saber a sua visão, principalmente sobre esse impacto na vida do desenvolvedor, que é teu foco, né? Desenvolver pessoas desenvolvedoras, quando ele está olhando que está vindo novas ferramentas aí, está vindo, por exemplo, o Copilot, que propõe que você tenha uma produtividade muito maior com um número menor de desenvolvedores, e ele está fazendo essa sombra começar a ganhar tons, né, de um monstro ali que está próximo de abocanhar ele, enquanto que tem uma série de pessoas que diz não, isso não vai acontecer e tal. E eu queria saber como que é a tua visão do impacto nesse planejamento de carreira, nesse processo que eu estou fazendo, de todo esse movimento que, em parte, a gente sabe que ele é também emocional, né, também até estético, né, da coisa da IA. Não, você tem que entrar no ChatGPT e saber... Não, você tem que passar o seu código numa ferramenta de IA para ele ficar mais clean e tal. Tem essa coisa, mas na dimensão prática mesmo, do planejamento de carreira que a pessoa está fazendo. Eu acho que, primeiro, para mim, a inteligência artificial é uma excelente ferramenta. Você tem uma ferramenta, eu acho que muita coisa vai acontecer. A gente está vendo a ponta do iceberg da inteligência artificial. E eu não acho que isso seja muito diferente do que a gente sempre buscou, né? Então, durante toda a história do desenvolvimento de software, a gente sempre buscou um aumento de produtividade, né, para que as pessoas pudessem, para que mais pessoas pudessem codificar, porque afinal de contas falta gente. A gente estava aqui falando aqui no podcast, na organização aqui, o pessoal aqui do podcast, né, o Gabriel está aqui com a gente, falou assim, não, porque a gente teve que codificar aqui para poder resolver um problema aqui. É isso, que mais pessoas vão ter que participar desse processo. Por quê? Porque o desenvolvimento de software está em todos os lugares. Quando a gente falou lá no começo, né, da história das grandes big techs aí terem, né, drenado o mercado de profissionais, faltou profissional.
em vários lugares. E a gente precisa disso, certo? Assim, E a dimensão de código não está mais só no desenvolvedor, ela se espalhou, né? Em Exato, vários em aspectos. todos os lugares, né? Então o fato de você... Por exemplo, eu comecei, Júlio, eu sempre cito padarias, porque eu comecei, meu primeiro software comercial que rodou durante muitos anos foi um software de padaria, né? Eu fiz um software para padaria. Então, quer dizer, você pensa bem que há 30 anos atrás, uma padaria, tá certo, me contratou para fazer um software para eles, né? Então, assim, ou seja, o software está em todos os lugares, todo mundo precisa de software. E, portanto, a gente precisa de mais desenvolvedores, né? Ou pelo menos de mais pessoas capazes de desenvolver alguma coisa, né? Então, a gente sempre teve essa busca pela produtividade, né? Então, para o desenvolvedor ser mais produtivo e tudo mais. E a IA é um processo desses. Agora, a gente tem sempre que lembrar que a ferramenta não é o que resolve o problema. Quem resolve o problema é a pessoa. A IA não é o ator, né? Não é o protagonista da história. Ela é a ferramenta que você vai utilizar. Então, você vê, por exemplo, eu acho muito interessante que é muito fácil. Por exemplo, eu estou na área de programação, mas também estou na área de marketing, né? Então, eu vejo pessoas que não entendem de marketing usando a inteligência artificial para gerar material de marketing. E o fato de eu entender de marketing, eu olho aquele material gerado pela inteligência artificial e falo, isso é ruim. Não necessariamente porque o material gerado é ruim, mas porque não tem um plano por trás, não tem não encaixa dentro da empresa para aquele negócio foi feito, não conecta com o público, né? Então, o material pode ser bonito, pode ser, mas não vai ter o efeito necessário. E isso é muito interessante, por quê? Porque quem é a pessoa capaz de identificar o efeito somos nós. Qual é o efeito que a gente quer? Né? Até porque o efeito é contextual. Exato. Né? E a IA não chega nesse nível de abstração ainda. Exato. Então, assim, quando você quando você percebe um problema de marketing, por exemplo, um logo como esse, o logo é bonito, não é, não sei o quê, foi gerado pelo IA, mas isso aqui não é solto, ele está num contexto, ele está numa realidade, ele está numa coisa que precisa acontecer. Então, quem vai fazer ótimos trabalhos de marketing com a IA é o cara que entende de marketing e que vai colocar esse contexto todo e vai fazer um excelente resultado. Então, eu estou aplicando isso no mundo de marketing porque quando a gente fala daquilo que a gente faz muito, a gente acaba não vendo. Mas essa é a realidade do desenvolvimento de código. Então, eu vejo que é possível que a IA cria código, cria código bom, cria código eficiente, faz o código muito mais rápido do que uma pessoa, faz. Mas para aquelas pessoas que sabem fazer código e sabem usar a IA para fazer código. Porque se uma pessoa qualquer que não sabe o que está fazendo pede para a IA criar código, ela não faz a menor ideia do que é isso. Tá certo? Ela não sabe julgar se o resultado criado é um bom logo que vai trazer resultado ou não, né? Vai ter alguma coisa. Isso é pior. Porque, assim, a grande questão, sabe o que Júlio? É assim, o que você não consegue ver. Por exemplo, eu mando a IA fazer esse logo aqui. Tá certo? Esse logo aqui tem tempo para perguntas. Nesse momento, para quem está só ouvindo a gente, o Bruno está mostrando o logo, tempo para pergunta que está aí na vitrine do podcast. Exato, eu ia até falar exatamente isso. Estou aqui, então assim, a IA vai fazer esse logo aqui. Beleza, ela faz um logo bonito, bacana, tudo mais. Agora, esse logo vai ter o efeito necessário? O efeito que você está buscando? Vai atrair as pessoas? Vai fazer com que as pessoas queiram ver o podcast? Você não sabe. E aí você usa esse logo criado pela IA, que você não tem a menor noção do resultado. E você não sabe dizer que você não atraiu as pessoas por causa do logo. Porque você não sabe o suficiente para poder validar essa informação depois. Então você está perdendo o negócio, está perdendo o público, você está deixando de crescer porque você não sabe avaliar. Praticamente um voo cego. Um voo cego. Agora, é a mesma coisa no código. Você pode fazer um código, você olha, beleza, funciona, sei lá, faz o que precisa fazer, mas eu não sei avaliar se isso vai trazer um problema lá na frente, se isso vai criar um código que é impossível de dar manutenção depois, se isso vai me criar um código que eu não consigo contratar ninguém para resolver esse problema depois. Tá certo? O tamanho do problema criado, a gente não sabe. Agora,
Isso quer dizer que a IA não seja válida? Claro que não. Porque, afinal de contas, por exemplo, você quer lançar uma nova empresa. E aí você precisa codificar rapidamente para você poder testar se a sua empresa funciona ou não. Você não quer saber desses problemas todos. Você quer um código que faça o que você quer e que seja feito agora para poder testar a empresa amanhã. Então, de novo, contexto que você falou, né? Assim, você vai precisar aplicar IA para aquele contexto. Então, eu tenho um grande amigo meu, que é o Silvio, que é inclusive palestrante aqui do TDC e tudo mais, né? Não o Silvio Meira, que eu sei que você está pensando nele, mas... Né? Não, estava esperando você completar. Não é esse. Então, o Silvio, ele é um desenvolvedor, um consultor, né, nos Estados Unidos, tá certo? Que está há mais de 20 anos nos Estados Unidos como consultor de desenvolvimento de software e tudo mais, e ele fala muito isso, que hoje ele usa a IA para tudo que ele está fazendo, tá certo? E que ele considera a IA como se fosse um desenvolvedor júnior, que você passa um problema, ela resolve numa velocidade muito grande, mas que se você não observar, se você não acompanhar, se você não ensinar, se você não ajustar, ela não vai trazer o resultado que você precisa. Então, a gente precisa... Assim, esse é o papel, né? E eu acho que, quando eu falei isso, exatamente imaginando, então o desenvolvedor júnior vai ter mais espaço? Vai ter espaço, porque o desenvolvedor júnior também vai usar a IA para que ele cresça, aprenda e melhore. Eu tenho um parceiro, né, que eu tenho feito alguns trabalhos com ele, que é o pessoal da Digma. A Digma, por exemplo, lançou uma ferramenta de IA que ela revisa o seu código. E ela mostra para você aonde o seu código está ruim. E ela faz isso rodando o seu código. Portanto, ela revisa o código em execução, né, e te dá uma visão. Então, imagina você, hoje, como desenvolvedor júnior, que você precisa escrever um código e submeter para outra pessoa revisar o código. Pô, e se eu fizer um código ruim? E se eu mandar para outro cara que vai falar assim, pô, você não sabe codificar? Não é muito melhor você, como desenvolvedor júnior, usar uma IA para você, pô, meu código, o que eu preciso melhorar? Aonde eu posso ajustar? Para que você aprenda o que é um código bom. E aí, quando você passar para a próxima pessoa, o seu código vai estar melhor, né? Porque não quer dizer que ele vai estar perfeito. Ele talvez não esteja no contexto necessário, por exemplo. Então, talvez precise ser revisado ainda por outra pessoa no time. Mas, pelo menos, você aprendeu antes aqui, né? Você pôde fazer várias interações. E eu acho que isso, Júlio, vai acelerar demais a aquisição de habilidades para o ser humano. Porque a capacidade humana de construir habilidades a ciência não achou limites ainda. A nossa capacidade do nosso cérebro de construir uma habilidade... Tudo que os cientistas acharam até agora, toda vez que eles falam assim, não, esse é o limite do cérebro, a gente vai e passa. Então, eu acho que a IA vai ser como... Né, você tem essa possibilidade de você ter alguém que não vai te criticar, não vai te julgar e que vai te ajudar a você evoluir muito mais rápido. Então, quando a gente eu sempre falo isso, Júlio, você precisa de 3 a 5 anos para construir o cérebro do desenvolvedor. Então, se você não tem 5 anos de carreira ainda, talvez você não esteja construindo seu cérebro. Agora, demora esse tempo por quê? Porque eu preciso fazer código, mandar para um amigo, ele precisa comentar no código, eu preciso testar esse código. E se eu tiver uma IA, que eu faço o código e ela me dá instantaneamente o resultado? Será que a gente consegue, de vez de 5 anos, levar 1 ano você ter um desenvolvedor profissional? Talvez, tá certo? Né? 1 ano, um desenvolvedor que já passou por tantas... Né? Interações, né? Então, eu acho que isso, eu vejo tudo isso com uma gigantesca possibilidade. Agora, isso vai ser verdade, Júlio, para aquelas pessoas que estão dispostas a aprender, estão dispostas a enfrentar, estão dispostas a serem questionadas, né? Porque o cara que está se fechando e achando que sabe tudo, ou achando que não precisa disso, ou que isso vai diminuir o trabalho dele, esse cara vai acabar ficando para trás. Esse é mais um trem que vai partir. Mais um trem que vai partir. E ele vai ficar para trás. No caminho. Tem até um caso bem interessante que a gente podia contar aqui rapidinho, né? Que teve uma pessoa no Twitter que publicou esse trabalho, que ele contratou ele pegou 2 pessoas, né? 2 desenvolvedores, um que ele chamou de novato, né? E um outro com muitos anos de experiência. E ele deu o mesmo problema para os 2 desenvolvedores resolver, que era fazer uma aplicação para uma startup. E que o desenvolvedor novato ia usar inteligência artificial, né? Queria usar tudo que ele pudesse usar, e o desenvolvedor experiente disse que não, que ele faria a coisa
na unha, né? E depois de, acho que 1 semana ou 2 semanas, que foi o tempo do experimento, o desenvolvedor novato tinha feito 70%, resolvido 70% do problema, e com testes, com tudo, né, com código bacana e tudo mais, e o desenvolvedor experiente não tinha resolvido nem 5% do problema, tá certo? Com tudo com código feito na mão. E aí as pessoas saíram muito rápido de julgar, tá vendo? Aí, vai tirar outra, vai resolver tudo, não precisa mais desenvolvedor, não sei o quê. Mas o que as pessoas não estão vendo? Os 2 desenvolvedores, apesar do cara chamar o desenvolvedor de novato, os 2 eram desenvolvedores experientes. De tanto que o cara fala que ele chamou 2 pessoas que já tinham trabalhado com ele, que ele já conhecia e já confiava, ou seja, não eram desenvolvedores quaisquer, eram 2 desenvolvedores experientes. E a minha leitura não é que o desenvolvedor experiente não foi capaz de fazer o código certo, é que foi que o desenvolvedor experiente não entendeu o problema, porque o problema era um software, uma startup. As razões que o desenvolvedor experiente disse que não ia usar IA, todas estavam corretas. Ele não queria um código feito que ninguém saberia dar manutenção depois, ele não queria um código que usasse um monte de ferramentas, né, que ia gastar para você poder rodar aquele código, né? Só que esses eram problemas que eram necessários para uma empresa que já existe, que já está pensando na 2ª, 3ª, 5ª iteração do código. Está pensando em diminuir custo, está pensando, né? Sim. Agora, uma startup, que tem 6 meses para dar certo ou dar errado, quanto mais rápido fizer, melhor, tá certo? Mesmo que custe mais, né? Faz parte da filosofia dela queimar etapas, né? Exato. Parece que ela é startup, né? Exatamente. Então, eu não vejo que a diferença foi um usou IA e outro não. Eu vejo que a diferença é que um entendeu o problema e usou as ferramentas corretas para resolver o problema, e o outro, em vez de entender o problema, trouxe a própria visão dele, não ouviu o cliente, não ouviu a dificuldade, não entendeu o que tinha que ser feito e foi fazer o que ele queria. E vou dizer uma coisa, Júlio. Nós, como desenvolvedores, nosso trabalho não é fazer o que a gente quer. É resolver o problema do nosso cliente. Tá certo? Então, se você não entende o problema do seu cliente, se você não entende o negócio do seu cliente, você vai resolver como? Né? Então, mais uma última coisinha. Alguém falou sobre a IA outro dia, e aí uma pessoa respondeu assim: que ótimo! Agora a gente não precisa mais, né, de programadores para fazer. Por quê? Porque a IA vai ser capaz de entender o problema, de discutir prazos, de discutir prioridades, tá certo? De definir o que é melhor, não sei o quê, e fazer o código. E a ironia da história, né, que era o que o cara queria falar, assim, que na verdade o problema de desenvolver software não é o código. Esse é o menor dos problemas, tá certo? O resto, tudo que importa, e o resto tudo é onde o desenvolvedor faz tudo isso muito bem. A partir do contexto, né? É a análise crítica do contexto. Mas, Bruno, uma das nossas, já nos encaminhando para o nosso encerramento, esse papo aqui maravilhoso, estou muito feliz de poder aprofundar esses temas contigo. Uma das coisas que a gente planejou aqui para o nosso podcast Tem Tempo para Pergunta é poder, cada uma das pessoas que a gente trouxer aqui para bater um papo, perguntar para elas o que elas estão carregando na mochila delas, né? Que elas possam também compartilhar com a pessoa que está ouvindo. E aí pode ser um livro que você queira indicar, pode ser um filme, aquilo que você achar que faz sentido para a pessoa, né? E que nesse foco que você deu durante toda a nossa conversa, né? De o desenvolvedor que vai desenvolver a sua carreira focada nisso, que é o contexto, no problema. O que você poderia dar assim de dica para a galera, para a pessoa carregar na mochila a partir daqui? Olha, Júlio, eu vou ser obrigado, né, a dizer que eu carrego na minha mochila nesse momento, né? Porque eu acabei faz 3 dias que eu lancei o meu novo livro, né? Então, a gente lançou esse novo livro chamado Developer Career Master Plan. Ele está disponível, né, na Amazon, no mundo inteiro, né? Então, se alguém quiser, é um passo a passo de 15 passos para que você, de fato, construa essa carreira e resolva esses problemas todos que nós estamos falando, né? Não é um livro focado em nenhuma tecnologia, nada específico. É um livro focado no que você precisa fazer no além. Certo? Tem uma coisa que eu gosto de contar, Júlio, eu vou contar rapidinho aqui. Uma das... Não sei como traduzir isso, my claim of fame, né? Ou my brag rights, não sei como é que é a melhor maneira. Uma das coisas que eu posso jogar confete em mim mesmo, tá certo? É que eu abri o show do Iron Maiden 2 vezes.
Você tá rindo aí, né? Tá certo? Fala assim, você, Bruno, né? Tá certo? Assim, eu gosto muito do Iron Maiden, tá certo? Né? Sempre foi uma das minhas bandas preferidas, mas quando o Bruce Dickinson, né, que é o vocalista do Iron Maiden, veio para o Brasil 2 vezes para dar uma palestra na Campus Party, eu fui o cara que estava lá, que chamou ele no palco, né, que estava conversando com o público antes dele subir e tudo mais, né? É o mais próximo que eu vou chegar na minha vida de abrir pro show do Iron Maiden, tá certo? Né? E eu acho que é bacana. E era o vocalista, pô. E era o vocalista, tá certo? Assim, ele é um cara fantástico, foi muito legal a palestra dele e tudo mais. E uma das coisas que ele fala na palestra dele, que eu achei muito bacana, que eu sempre gosto de repetir, é que ele conta... Ele fala o seguinte, né? Eu não sei nada de música, tá, Júlio? Não entendo nada de música, não sei... mas ele sabe, tá certo? Eu não entendo nada de um rockstar de música, mas ele entende, tá certo? Ele é né? E ele fala o seguinte, que a diferença entre um músico normal e um músico rockstar não é a música. Porque a música, os dois têm que ter para serem músicos. A diferença é que o rockstar faz o resto. E a palestra dele toda mostrando isso, né? Que o rockstar é o cara que é o empreendedor, tá certo? Que pensa no público, que constrói o show, tá certo? Que constrói essa imagem que ele tem e tudo mais. O rockstar é o cara que faz o resto. E eu falo isso, Júlio, porque essa é a realidade no nosso mundo. A gente não tem um mundo de rockstars como tem a música. Mas a gente também tem um mundo de desenvolvedores fantásticos, né? Desenvolvedores únicos. E... a diferença entre um desenvolvedor que a gente chamaria de um rockstar, né, e um desenvolvedor que a gente chamaria de normal, né, seguindo o que o Bruce Dickinson falou, é que não é o código, não é a tecnologia. Porque para ser um desenvolvedor, você precisa do código, você precisa da tecnologia. A diferença é o resto. São as outras coisas que a maior parte dos desenvolvedores não faz e que aquele que fizer vai sobressair. É o cara que entende o negócio, é o cara que assume a responsabilidade, é o cara que sabe negociar, é o cara que sabe, que sabe ter visibilidade, o cara que sabe atrair, né, a visibilidade para si mesmo e tudo mais. É isso, tá certo? É o cara que sabe compartilhar o seu conhecimento. Então, esse livro, Developer Career Master Plan, a gente passa pelos 15 passos que são o resto, que são as 15 coisas que o desenvolvedor normal não faz e que eu acho que todo desenvolvedor deveria fazer. E aí você deve estar pensando, pô, Bruno, você vai falar de um livro aí que eu tenho que ir lá e comprar? Tá bom. Então eu vou te dar uma outra coisa. Esse livro do Career Master Plan, né, Developer Career Master Plan, ele cresceu a partir, né, eu escrevi com a Heather Van Cura, como já falei aqui, mas ele cresceu a partir de um trabalho que eu faço com os meus mentorados, que é um trabalho de pensar na carreira. Certo? Então, eu tenho um outro livrozinho que eu vou pedir para você colocar o link. A gente bota, né, o link, né? Coloca o link aqui né, quando publicar, mas que é um livro que chama The Best Developer Year, que é um livro para você pensar como é que você é capaz de construir o seu melhor ano da sua carreira. Esse livro eu vou entregar para todo mundo que está assistindo esse podcast de graça, né, para que você possa colocar na sua mochila e construir. É um livro curtinho, cheio de perguntas, que vão te ajudar a você pensar na sua carreira. E quando você estiver pensando na sua carreira, talvez o seu próximo passo seja, né, ir aí para o Developer Career Master Plan para dar esses passos todos. Então, nesse momento, é isso que eu carrego na minha mochila, Júlio. Maravilha. E aí o pessoal já vai sair com a mochila cheia daqui. Exatamente. Bruno, muito obrigado. Estou muito feliz de poder te contar com a tua presença aqui, para a gente colocar mais perguntas na mesa, né, ir mais a fundo nos assuntos. A gente fala muito em palco, mas sempre parece que a gente não consegue ir mais fundo lá, né, no tema. Isso. Então eu estou muito feliz de ter aqui, te agradecer a tua presença e queria que tu desse a tua consideração final, como que a galera pode te encontrar, qual é a rede mais fácil para entrar em contato com você, para aquela galera que está lavando a louça e ouvindo o podcast que não vai procurar, né? Como que ele te acha depois desse papo aqui? Muito legal. Olha, primeiro eu queria agradecer, Júlio, pela oportunidade, agradecer a você que está nos ouvindo aqui. Eu acho que você está aqui nos dando esse tempo e prestando atenção no que a gente está falando. Eu valorizo demais isso, tá certo? Então, eu estou à disposição para ajudar você que está nos ouvindo a dar o próximo passo na sua carreira. Eu sou BR Javaman em todas as redes sociais, então é fácil achar, né? E pode me procurar, pode mandar mensagem. Se você não achou o link do livro, pode perguntar lá também. Eu estou à disposição. O meu objetivo, de verdade, né, desde que há muitos anos atrás meu pai, né, me ajudou a fazer uma coisa que ele era contra, né, que foi, ele me ajudou a fazer o meu currículo
e foi o currículo que me ajudou a entrar na SAM, né? E meu pai achava que eu não devia trabalhar naquele momento, que eu devia focar nos estudos, focar na faculdade e tudo mais. Mas desde o momento que meu pai fez uma coisa que ele achava contra, mas que ele fez para me ajudar no que eu queria fazer, e isso construiu o JavaMan só existe hoje por causa do que meu pai fez, eu assumi como objetivo de carreira ajudar você que está nos ouvindo a você dar o próximo passo para a sua carreira. Então, pode contar comigo que o que quer que você queira fazer na sua carreira, eu estou aqui à disposição para te ajudar a dar esse próximo passo. Maravilha. E não é conversa, viu, galera? Eu conheço o Bruno e ele transformou isso num caminho para a vida dele. E você que está nos acompanhando aqui ao vivo também, fica o nosso agradecimento. Você que está nos ouvindo, este foi mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até a próxima. Tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.